Fala pessoal, tudo bem? Hoje no nosso canal eu vou apresentar mais uma receita. É um pão de fermentação natural bem fácil. Ele é um pouco demorado, mas as etapas podem parecer um pouco complicadas, mas não são. São bem fáceis. Bora lá? Bom pessoal, primeiramente a gente vai adicionar a farinha de trigo branca, 255 gramas. Depois a gente vai adicionar 70 gramas de farinha de trigo integral. E aproximadamente 250 gramas de água. Nessa etapa, a gente não vai adicionar o fermento, a gente vai apenas misturar esses ingredientes e após a gente misturar, a gente vai deixar essa massa descansando por 2 horas. É um processo que a gente chama de autólise e ele é importante para que essa massa desenvolva uma boa extensibilidade e isso então interfira no resultado final do pão, né? O pão vai ficar com uma estrutura muito melhor, muito mais bem apresentável. Então vamos lá. A gente vai misturar bem aqui. É importante você pegar toda a farinha que está seca aqui no canto da vasilha e incorporar ela bem na massa. Não deixar nenhuma sobrinha aqui. Bom, já tá beleza. Agora a gente vai deixar essa massa descansando por 2 horas. Então, pessoal, essa massa ficou em autólise por mais ou menos 2 horas e meia. Para vocês verem a diferença, ela está bem mais flexível, olha só. Isso é muito bom para a gente ter um resultado final melhor. Bom, agora a gente vai adicionar o nosso fermento natural, que são 65 gramas. Então a gente vai colocar ele por cima aqui, ó. Esse fermento natural aqui eu fiz com farinha de trigo integral e depois eu vou deixar no Instagram, lá no nosso perfil da página, uma dica para vocês quando vocês retirarem esse fermento da geladeira e o que fazer, né, para poder usar nas receitas. Que não é só tirar da geladeira e colocar ele na mistura. A gente precisa realimentar esse fermento para ele ganhar força e aí sim a gente poder utilizar ele na massa. Então a gente colocou aqui a 65 gramas, a gente vai dar uma espalhada assim por cima. E aí galera, é meter a mão mesmo, vamos lá. A gente pode fazer esse movimento aqui de como se fosse embrulhar, né, a massa para misturar bem o fermento.
É sempre bom limpar essas laterais aqui para a gente não perder nenhum pedacinho da massa. É importante a gente trabalhar com a mão um pouco molhada para que a massa não fique grudando muito na nossa mão. Bom, eu fiquei misturando aqui por mais ou menos uns 5 minutos. O fermento já incorporou bem aqui. Agora a gente vai esperar mais 30 minutos para adicionar o sal. Bom, pessoal, agora a gente vai adicionar o sal. São 7,5 gramas de sal, tá? Então a gente vai virar aqui. Da mesma forma, a gente vai misturar esse sal para ele incorporar bem na massa. O sal ele é importante para controlar, né, o processo de fermentação, não deixar que fermente demais. Também não é bom botar muito sal, senão você atrapalha aí o processo de fermentação do pão. Né? Bom, pessoal, agora que a gente adicionou todos os ingredientes, a gente vai esperar em torno de meia hora para fazer uma dobra. Até mais. Então, galera, agora a gente vai fazer uma dobra na massa. A gente vai umedecer as mãos. Umedecer um pouco a bancada aqui, sem muita água. Umedecer aqui a nossa espátula. Com a espátula umedecida a gente vai molhar a beirada da massa aqui
para dar uma soltada. E vamos dobrar da seguinte maneira: pegar a lateral, dar uma esticada, dobrar por cima, pegar a outra lateral, dar mais uma esticada, dobrar, fazer isso nos 4 cantos. Esqueci de dar um tapinha. Pronto, agora a gente volta para a tigela. E deixa descansar por mais 30 minutos. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma laminação nessa massa. A gente vai esticar ela, a gente vai abrir ela toda e depois vai dobrar novamente. Vamos lá. Dá uma umedecida nas mãos. Então, como a gente vai fazer? A gente vai pegar por baixo dela, mais no centro, e vai esticar ela bem devagar, para tomar cuidado para ela não rasgar. Então a gente vai formar aqui um quadrado, bem com calma. Agora a gente vai pegar a lateral dela e trazer até mais ou menos 1/3 do comprimento, né, que estava antes. Vamos fazer isso com a mesma coisa com o outro lado. Dobrar. E agora com a ponta de cima e com a ponta de baixo. Bom, agora eu vou deixar essa massa depois de dobrada no pirex de vidro, porque daqui a meia hora a gente vai fazer mais processos de esticar a massa e dobrar. Então eu acho que no pirex aqui fica mais fácil para a gente fazer essas próximas etapas. Bom, pessoal, agora a gente vai dobrar, a gente vai esticar a massa e dobrar sobre ela mesma. Pronto. Fez isso com os 4 lados.
A gente vai deixar ela descansando por mais meia hora e vai repetir o processo. Nesse processo ele vai dar mais força à massa. Ok? Bom, galera, vamos para mais uma etapa. Puxa ela, dobra por cima, vira. Vocês notam que ela já está mais resistente, né, em relação àquela primeira vez que a gente fez esse processo, né? Bom, esperar mais meia horinha pra gente fazer a última dobra. Bom, pessoal, depois da terceira etapa, a gente vai esperar em torno de 1 hora para aí sim podermos moldar a massa do jeito que a gente quer que ela fique depois de assada. Bom, galera, agora a gente vai moldar a massa para deixar ela do jeito para assar. Então eu botei um pouquinho de farinha aqui na beirada para não grudar. A gente vai tirar ela da tigela. Vou deixar ela cair. Beleza. Agora a gente vai pegar com a espátula, vai botar um pouquinho de farinha embaixo, assim, nos cantos. Agora a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Esticar a ponta e puxar para o meio, fechando aqui no meio da massa. Feito isso, a gente vai virar e vai fazer esse movimento para fechar embaixo dela. Um movimento meio que arrastando a parte de baixo com os dedos assim, ó. Pronto. Agora a gente vai botar numa vasilha. Vou botar um pouquinho de farinha. A gente vai pegar e botar de cabeça para baixo. E agora essa massa ela vai para a geladeira. A geladeira é importante ela estar bem gelada mesmo, pode botar no máximo. E ela vai ficar a noite toda. No mínimo 12 horas e no máximo até 16 horas dentro da geladeira. Eu já tenho uma massa pronta que eu deixei na geladeira de ontem para hoje. Ela ficou cerca de aproximadamente 15 horas, né, na geladeira.
temperatura bem baixa. E é importante essa temperatura estar bem baixa, né? Põe a sua geladeira no máximo. Então eu vou virar aqui. Vou colocar um pouquinho de farinha na lateral para ele não grudar. Soltar as laterais dele. Isso. Bom, já deixei o meu forno pré-aquecendo há mais ou menos uns 45 minutos na temperatura de 250 graus Celsius. É bom o forno estar bem quente. Antes de colocar a massa no forno, vou jogar um pouquinho de farinha aqui por cima. E vou fazer um corte aqui na lateral. Agora eu vou pegar a panela que eu deixei dentro do forno, já pré-aquecendo também. Vou jogar um pouquinho de farinha só aqui nas laterais. E vamos pro forno. Pessoal, vamos tirar o pão do forno aqui. Muito cuidado. Olha, pessoal, ficou lindo. Agora, o que a gente precisa fazer? Tomar cuidado que tá quente. A gente precisa tirar esse pão aqui da panela e botar numa grelha para ele resfriar por todos os lados. Então, se você não tiver uma grelha especial, você pode pôr aquela grelha do fogão mesmo e deixar ele esfriar por aproximadamente 1h30, 2 horas. Pessoal, fiz uma outra massa aqui com um desenho diferente. Vamos tirar aqui do forno agora. Então, pessoal, se você não tiver aquela navalha de padeiro para fazer aquele corte na lateral que eu mostrei no primeiro pão, você pode comprar essa navalha aqui que vende na qualquer farmácia você encontra, tá bom? É importante, ou se você tiver uma faca, ela tem que estar bem afiada